rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Boa noite a todos. A paz de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, irmãos, que bom que estamos todos aqui buscando o Senhor hoje nesse grupo de oração. Eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Fábio, se alguém não me conhece. Participo do grupo de oração aqui praticamente desde o início. Estou nesse momento, junto com o Olavo, fazendo alguns trabalhos na Diocese, de formação para o Ministério de Música da Diocese de Guarapuava, na formação também do Decanato Pinhão 2, estou na coordenação do Decanato Pinhão 2, que é um setor da Diocese. Também andamos, meio que ultimamente gravando as pregações, algumas coisas que nós estamos fazendo e colocando num canal no YouTube lá chamado Tesouro no Céu. Tá bom? Se você convidar você para fazer parte desse canal lá, que é aqui nosso, do pessoal daqui que faz as pregações, a gente grava os vídeos, estamos na medida do possível tentando deixar cada vez mais com uma qualidade melhor. Então convidamos você também para fazer parte disso, para evangelizar através das redes sociais, da internet. Quero convidar você, meu irmão, que está aqui no grupo de oração, para que você possa pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, do versículo 9 em diante. Mateus 9, do 9 em diante. Na Bíblia Ave Maria, página 1293. 1293. Diz lá, vocação de Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra de grande consolo para nós. Quando Jesus vai chamando os seus discípulos aqui, logo após a passagem do Sermão da Montanha, então vai falando propriamente do chamamento dos discípulos, e aqui nós chegamos num personagem chamado Levi, que também vai ser chamado de Mateus. Então Jesus chega para Mateus e diz assim para ele, segue-me. E é interessante que a palavra de Deus vai dizer ali que Mateus se levantou e o seguiu. Essa palavra aqui, ela me espanta, meus irmãos, assim, no sentido da decisão de Mateus. O cargo de publicano, no caso, da época, era um cargo que não era bem visto pelos judeus. Mas as pessoas que entravam nesse cargo de publicano, elas financeiramente se davam bem. A pessoa financeiramente se dava bem. O que o publicano fazia, o cobrador de impostos? O cobrador de impostos, ele arrecadava dinheiro para o Império Romano.
Nessa época, o território de Israel era dominado pelo Império Romano. Então, eles arrecadavam, eles cobravam impostos para Roma. Só que o que os publicanos faziam? Eles pegavam, além do imposto que Roma cobrava, eles cobravam uma taxa a mais. Só que as pessoas não sabiam dessa taxa a mais. As pessoas desconfiavam. Então eles entregavam a parte que era de Roma, entregavam para Roma, e aquela taxa a mais ficava com eles. Então geralmente eles eram ladrões. Geralmente eles exploravam o povo. E por isso o povo de Israel viam os publicanos também como traidores. Traidores da pátria, traidores do povo. Por estarem fazendo um serviço a quem? Um serviço aos romanos. E Jesus chega para esse publicano chamado Mateus e diz para ele: segue-me. E diz lá que ele estava na sua mesa das taxas, né? Que ele estava sentado no posto do pagamento das taxas. O que será que se passava na mente de Mateus? Né? Talvez vendo aquele dinheiro, talvez se dando conta da sua desonestidade naquele serviço. E ele, não sabemos o que tinha no coração dele. Não sabemos se ele naquele momento se deu conta de que talvez o dinheiro ali para ele não estava adiantando, não estava trazendo aquilo que ele buscava. E meus irmãos, vocês tenham certeza de uma coisa: nós temos um vazio dentro de nós, nós temos um espaço dentro do nosso coração que, se não for preenchido por Deus, ninguém vai preencher. Dinheiro não vai preencher, marido não vai preencher, esposa não vai preencher, porque aquele espaço é de Deus. Você que corre atrás de dinheiro, que acha que o sentido da sua vida é o dinheiro, você vai quebrar a cara, porque não é o dinheiro. Você que acha, está desesperado aí correndo porque está solteirona ainda, não conseguiu casar, né? Achando que se você não casar você vai ser infeliz. Minha irmã, se você não tiver Jesus, você vai ser infeliz. Você também é homem. Por que hoje muitos casamentos não dão certo? Porque a pessoa se casa querendo colocar a responsabilidade da sua vida, do seu matrimônio em cima do cônjuge, né? Achando que ele vai fazer feliz. E aí você quebra a cara, meu irmão. Por quê? Porque o teu cônjuge não é Deus. Ele não é Deus. Ele não pode fazer por você o que Deus pode fazer por você. Não pode. E aí você se arrebenta tudo. Então nós não sabemos o que tinha no coração de Mateus. Ele provavelmente tinha uma vida financeira muito boa, mas aquilo para ele, ele sentia que aquilo para ele não bastava, que aquilo não saciava o seu coração. E quando vem Jesus e diz: segue-me, veja, ele levanta, ele deixa a sua vida ali, ele deixa aquela mesa com aquelas moedas, aquela cadeira que ele cobrava, e ele parte seguir a Jesus, e deixa tudo aquilo para trás. Tudo aquilo que para ele era segurança, aquilo que para ele era felicidade, abandona tudo. Isso me faz lembrar de um poema de Santo Agostinho. Não sei se dá para dizer de poema, mas onde ele relata o encontro dele com Deus. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. O teu grito rompeu minha surdez. Não, acredito que aqui o chamado de Jesus rompeu a surdez de Mateus. Ou seja, ele encontra aquilo que ele estava procurando, o chamado de Deus, o reconhecimento de que Deus o estava chamando através de Jesus. E o que Mateus faz? Mateus pega Jesus e leva Jesus até a sua casa, e prepara para Jesus e seus discípulos um
banquete. E quem que vai estar junto lá? Os pecadores, os publicanos, as pessoas de má fama da época, junto com Jesus. E Jesus lá no meio. Meus irmãos, aqui que eu acho maravilhoso dentro da história, tanto da história da igreja, e aquilo que a Ósia falava para nós na semana passada, que as pregações, né, aquelas que mais tocam os nossos corações, são realmente desses testemunhos de conversão, de pessoas que estavam lá na lata do lixo, e que vêm até o Senhor. Eu lembro eu vi um testemunho, na internet, uma pregação, um testemunho de um ex-satanista, chamado Zachary King. Se alguém quiser procurar, vale muito a pena, é umas 2 horas e pouco, mas vale muito a pena. Ele falando que desde muito cedo ele se consagrou a Satanás e começou a ganhar um dinheiro muito fácil. Para ele aparecia dinheiro, do nada. Começou a ter vários casos com mulheres e começou a fazer serviços satânicos. Ele era satânico mesmo. E ele pegava, e ele diz assim, que ele fazia nas sessões que ele atendia, eles faziam serviço à custa de abortos de crianças que estavam no ventre da mãe. Porque dizia assim que quanto mais inocente é uma vítima, maior é o malefício que se faz no mundo. Então por isso que se pega muito a questão hoje de crianças no ventre da mãe, porque é uma vítima totalmente inocente. E ele falou que ele fez pelo menos uns 150 abortos rituais desses satânicos. Um assassino. E ele assim, ele frequentava, ele foi um alto mago, né, um bruxo que teve no mundo nas décadas aí de 90, 80, 90. E ele diz assim que provavelmente, se você conhece algumas músicas dos anos 90, 80, que fizeram muito sucesso no mundo, foi ele que fez o serviço para aquelas bandas fazerem sucesso. Ele fala bem claro, bem claramente isso. E ele diz assim que nos aeroportos ele tinha passagem livre, podia ir para onde ele quisesse. Ele provavelmente chegou a ser um dos grandes altos magos que tem no mundo, mago mesmo. Quando tem bastante gente desses altos magos no mundo, tem em torno de 7, 8, 10. Ele era um deles. Cantores famosos vinham até ele pedir para que as músicas que eles compunham fizessem sucesso. E ele falou assim que ele gostava muito de ver filme, então ele via filme, ele se prostituía. E chegou um tempo assim da vida dele que, diante de tudo aquilo que ele já tinha vivido, ele pega e ele percebe que ele está vazio. Ele percebe que nada daquilo que ele faz enche ele. E o que ele resolve fazer? Ele resolve pegar e, sem falar, né, porque o demônio ele não pode ler os nossos pensamentos, e ele tinha recebido dons do demônio, dons de adivinhação, coisas assim nesse sentido. E ele fala que ele não quis falar para o demônio que ele estava disposto a abandonar o demônio, abandonar aquela vida. E ele resolveu assim viver uma vida mais simples, vendendo coisas, vendendo alguns objetos em algum lugar e procurando. Diz que uma vez chegou uma mulher católica na loja dele, e ela falando, e ele pegava, por exemplo, um objeto, uma medalha, alguma coisa, ele sabia que se aquele objeto tinha sido feito serviço naquele objeto ou não, até que tipo de serviço que tinha sido feito. E chegou uma mulher católica, e chegou com uma medalha milagrosa, né? Nós temos um santuário aqui, Nossa Senhora das Graças. Ela chega com uma medalha milagrosa, e ele vê aquele objeto, ele não conhece, ele fala assim, mas eu não conheço isso. E aquela mulher diz que falando, e falava bastante. E a hora que ele pegou naquele objeto, que ele pegou naquela imagem de Nossa Senhora da medalha milagrosa, que sumiu tudo na frente dele.
assim como se ele passasse por uma nova dimensão, vamos falar assim. E ele segurando aquela imagem na mão, ele viu Nossa Senhora. E ele viu Nossa Senhora, e Nossa Senhora começou como que a virar o corpo dele, para que ele olhasse para Jesus. E daí, assim, aquele momento que ele diz que parece que foi um momento eterno, que não passava, e quando que ele volta, né, que ele volta dessa visão, aquela mulher ainda está falando alguma coisa, e ele se espanta com isso, né? Ele pergunta quem que é, né? Quem que é Nossa Senhora, como que é essa religião, como que é o catolicismo. E ele abandona tudo, toda essa vida de satanismo, de luxo, de prazeres, ele abandona por causa do quê? Por causa que ele teve uma experiência muito grande com Deus através de Maria, né? É o grito de Deus que rompe a nossa surdez. Chega um momento da vida, irmãos, que nós temos que deixar que a nossa surdez realmente seja rompida pelo grito do Senhor. E aí ele vai, Zachary King, ele se confessa, ele diz que faz uma confissão de 2 a 3 horas de confissão, ele fica se confessando, e assim ele diz que quando ele sai do confessionário, ele diz assim que ele logo de imediato percebeu que tinha perdido todos os dons que o demônio tinha dado para ele. Tinha perdido todos os dons, mas ele começou a perceber o verde das árvores, o azul do céu, o canto dos pássaros, coisa que antes ele nem se dava conta, nem tinha questão de ver, de conhecer. Mas por quê? Porque vai atrás, segue o chamado do Senhor. O Senhor passou na vida dele e ele foi junto. E meus irmãos, os santos diziam, se não me engano, o Santo Agostinho dizia: eu tenho medo do Deus que passa e não volta mais. E se Zachary King, no caso, não tivesse seguido esse chamado de Deus, o que seria dele? Hoje ele é um católico missionário. E se Mateus não tivesse seguido esse chamado que Deus fez para ele, o Deus que passa. Meus irmãos, Deus tem passado muitas vezes na nossa vida, e aonde que nós temos deixado Deus? Aonde que nós temos talvez ignorado a Deus? E aí, meus irmãos, vivemos acabamos vivendo de migalha, vivendo de miséria, vivendo com esse vazio existencial que não adianta, meus irmãos, não adianta. Se esse vazio do teu coração não for preenchido por Deus, ninguém vai preencher. Ninguém vai preencher. E uma notícia muito boa que eu tenho aqui para dar para vocês aqui é a seguinte: que se você se acha um grande pecador, se você se acha um nada, se você se acha um miserável, se você se acha uma pessoa que realmente não tem valor nenhum, que talvez você não merece ser olhado por Deus, meu irmão, você é a especialidade de Deus. Deus não veio para os sãos, Deus veio para os pecadores, graças a Deus. Deus veio para mim, para minha miséria, para minha fraqueza. Deus veio para você que está aí talvez abandonado no sexo, para você que talvez está aí abandonado na droga, para você que está aí abandonado nos prazeres mundanos, no relativismo. É para você que Jesus veio. É para você que hoje esse grito de Deus está dizendo: vem e segue-me. E meu irmão, eu quero muito que esse grito de Deus, esse grito de Jesus, para você, seja um romper da sua surdez. Jesus está chamando Mateus. Sabe o que significa Mateus? O nome Mateus significa dom de Deus.
Você é um dom de Deus? Sim ou não? Mateus, Deus está te chamando. Vem e segue-me. Qual é a sua resposta, Mateus? Você, meu irmão, que é um dom de Deus, qual é a sua resposta para o grito do Senhor hoje na sua vida? Feche teus olhos.